E aí, pessoal, belezinha? Eu sou o professor Washington Neto, estamos aqui no curso Exatas e a ideia hoje é trazer uma dica muito importante para a sua prova do Enem 2018. Vai acontecer dia 4 de novembro, belezinha? Eu sou professor de Geografia, vamos trabalhar com a parte de urbanização. E é necessário entender uma diferença conceitual rapidinho. Cidade e urbanização até que estão ligadas, mas não ache que a urbanização é só a questão das cidades, porque existe uma questão demográfica aí também, legal? Vem aqui comigo, vamos fazer algumas anotações importantes? Olha só. Quando a gente fala de urbanização, a gente necessariamente está falando de transformações, ou seja, mudanças, ou do ponto de vista demográfico, ou seja, populacional, ou do ponto de vista de infraestrutura, ok? De qualquer forma, as duas vão acontecer dentro de um território. Olha essa imagem. Aqui nós estamos falando de uma típica cidade, inclusive isso aqui é uma foto de uma parte da cidade de São Paulo, onde a gente percebe o maior predomínio de áreas urbanizadas, tudo bem? E uma área verde extremamente pequena. Então a gente percebe que essa urbanização promoveu a supressão de áreas verdes ou áreas nativas, ok? A urbanização ela pode ser entendida basicamente como o crescimento demográfico das cidades, ou seja, a população de um país passa a ser urbana quando 50% mais um está morando nas cidades. Não é isso? Para o Brasil, a nossa taxa de urbanização ela cresce absurdamente a partir dos anos 50, principalmente por causa da interiorização do desenvolvimento brasileiro e das rápidas revoluções industriais que aconteceram no nosso país. Belezinha? E nós podemos entender também sobre a expansão da infraestrutura urbana. O que é infraestrutura urbana? Quando a gente fala de saneamento, ok? Podemos falar também de pavimentação. Podemos falar também de sistemas, né? Sistema de transporte, saúde, belezinha? Educação, segurança, por aí vai. Então, basicamente é isso que a gente pode entender como urbanização. E uma urbanização ela tem dois tipos de crescimento, né, pessoal? A verticalização, que é categorizada pela concentração de quê? De prédios. Isso pode gerar um superpovoamento, um macrocefalismo e, ambientalmente falando, nós podemos também ter ilhas de calor. Ou seja, uma região onde a média térmica é menor do que... uma região onde a média térmica é maior do que as áreas ao redor. Isso é muito típico de verticalização, ok? Os centros tradicionais mostram muito isso, né? A gente olha o centro de São Paulo, das tradicionais capitais e alguns bairros. Aqui em Brasília nós temos um bairro chamado Águas Claras, que ele é majoritariamente prédio. Isso é verticalização. A horizontalização, ela vai se expressar mais na expansão de área, belezinha? Que também pode ter problemas de superpovoamento, de macrocefalismo. Porque esses problemas, pessoal, não estão ligados à forma do crescimento, e sim à ineficiência do Estado em prestar esse serviço, ok? Importante entender também um conceito que pode acontecer, já na frente nós vamos falar sobre ele, que é a conurbação, sobreposição física de duas ou mais cidades. Isso vai acontecer quando eu tiver o encontro da área de duas ou mais cidades. Beleza? E aqui alguns conceitozinhos importantes que a gente vai trabalhar. A conurbação, que eu acabei de explicar, sobreposição física de duas ou mais cidades, ou seja, as cidades vão crescer a ponto de se encontrarem, ok? A megalópole, pessoal, ela é uma conurbação, só que ela é uma conurbação de duas ou mais metrópoles. Atenção! Atenção, atenção! Isso aqui no Brasil ainda está em formação. Não existe megalópole pronta no Brasil. Onde? Entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma megalópole que está em formação no Brasil. Metrópoles nós temos várias, né? A metrópole é uma cidade que tem a maior polarização da região e determina o crescimento das cidades ao redor. As capitais de estado no Brasil elas são metrópoles, no mínimo regional. Mas existem metrópoles nacionais, são as cidades maiores que determinam, né? Como Brasília, BH, São Paulo e Rio. E as metrópoles mundiais. No Brasil apenas duas, São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza? As cidades, os municípios ao redor da metrópole que cresce por causa dela é chamada de região metropolitana. Pessoal, na geografia, metrópole e região metropolitana, ela surge a partir de um conceito chamado metropolização. Você só pode falar de metrópole e região metropolitana a partir do governo de JK.
Beleza? Porque é ele que vai categorizar a primeira região metropolitana do Brasil quando implementa as indústrias automobilísticas, as multinacionais que foram instaladas no antigo ABC Paulista. Belezinha? A gentrificação, pessoal, é muito interessante esse conceito, tá? Também conhecido como a gourmetização dos espaços urbanos. Ou seja, uma infraestrutura mais requintada vai fazer com que eu tenha a mudança da classe social que frequenta aquele espaço. Beleza? Então a infraestrutura tem que melhorar e essa melhoria vai provocar uma mudança na classe social para uma de maior poder aquisitivo. Então, por exemplo, quando o metrô chega em alguma região de uma cidade, isso não significa gentrificação. Tudo bem? Porque o metrô não é capaz de transformar a classe social que frequenta a região para uma de maior poder aquisitivo. Beleza? E a periferização, que é o crescimento das periferias, que pode acontecer com uma fraquíssima infraestrutura, quando a gente olha na formação da favelização no Brasil, ou em regiões onde você tem uma alta infraestrutura, só que essas regiões elas se isolam dos problemas da periferia. A gente chama isso de condomínio ou, na geografia, enclaves fortificados urbanos. Beleza? Olha só. Quando a gente fala sobre urbanização, é importante entender que nós tivemos surtos de urbanização no Brasil antes de Revolução Industrial brasileira. E para qualquer país, tá? É preciso entender que a Revolução Industrial ela vai acelerar esse processo de urbanização. Por quê? A Revolução Industrial vai chamar mais pessoas do campo para a cidade, êxodo rural, eu vou ter um boom demográfico, um crescimento absurdo, então eu preciso implementar mais infraestrutura. Além disso, a indústria também precisa melhorar a urbanização, porque com essa melhoria você vai ter mais eficiência na circulação das mercadorias, dos produtos e da matéria-prima. Além disso, circulação de trabalhadores, ok? Eu sou o professor Washington Neto, agradeço pela sua atenção, bons estudos, a aprovação da sua é certa, tamo junto. Muito obrigado, até o próximo encontro. Tchau!